recado do rei chegando para você. Assustou, Flávia? Não. Assustou? Opa! Tava ali. Concentrada, né? Concentrada, exatamente. Como sempre, né? Como sempre, concentrada no que a gente vai falar, no que a gente vai entregar para os nossos amigos. Eu queria ser igual a Flávia. Ela vem concentrada, ela estuda. Não fala pra você, viu? Baita parceira. Flávia, mais um programa. Tá chegando, né? Perto do aniversário do Legado do Rei. Ainda né? temos tempo, né, Bola? Temos alguns muitos dias. 3 programas, 4 talvez, no máximo. 4, um pouquinho mais. Maio, né? Flávio, eu sou ruim de matemática. Não, eu percebi que eu sou ruim de português. Tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje, Tem mesmo, né? Português, futebol, tudo isso. Vixe. Ele torce pra portuguesa? Não, Bola, não faça Agora eu me isso, por assustei. favor. Não. Mas antes você se inscreva no canal lá, né? No sininho. Por favor, Faça né? o que mais, Flávia? Além de ativar o sininho, dá aquele like, joinha. E compartilha, né? Compartilha Aviãozinho. com todo mundo e com o mundo inteiro. Todo mundo e todo mundo. E, Flávio, você viu? Eu tô com a bola do Fortaleza aqui, uma homenagem pro Fortaleza. E também agora temos bola do Fortaleza, do Palmeiras, do São Paulo, Corinthians, Vitória da Bahia, Paris Saint-Germain. Lá na loja da Placar, no Mercado Livre, você encontra uma infinidade de produtos. E também a Placar deste mês, olha, que tá linda, né? Capa do Vojvoda, aprendi a falar o nome dele agora, viu? É difícil. Um argentino que chama Vojvoda, sei lá, viu? Mas espetacular. Fazia tempo, Flávia, que um clube do Nordeste não era capa de uma revista nacional. Verdade. E o Fortaleza, com esse trabalho fantástico, que não só o Vojvoda vem fazendo, mas também, né, toda a diretoria, ganhando destaque aqui na Placar desse mês, está muito legal. E tem aqui também, tem aqui seu pai com a sua avó. Olha que graça. Você vê que bonitinho? Eu amo essa foto. Tem um quadro lindíssimo de madeira dessa foto que eu amo. Você que mandou essa foto aqui para a revista, não? Não. Não? Eu ia falar que foi, mas tudo bem. Eu não vou mentir em público, né, Bola? Tá certo. Mas tá lá, ó. Nas bancas de todo o Brasil, a Placar desse mês e também na nossa loja do Mercado Livre. Flávia, você quer apresentar ou eu apresento essa mala que tá aqui com a gente? A mala, que é seu amigo, né? Pra variar. Mas é uma mala, viu? Mas é uma mala boa. Sabe o que ele fica me Essa cobrando? mala boa de levar. Sabe o que ele fica me cobrando? O quê? Ele fala assim, você tem que ir no jogo, hein? Você tem que ir. O senhor vai, o senhor compra passagem, o senhor tem que ir no jogo. Porque, assim, você é um amuleto? Luiz André Rosa, obrigado pela presença. Obrigado. Colunista do UOL, comentarista da Gold BR. Obrigada, viu? E um irmão que eu tenho e carrego pra vida. Amém. Eu sempre digo prazer a todos. Prazer, Flávio, agora pessoalmente. Bola, quanto tempo que eu não o vejo. Fisicamente, né? Via Zap nós estamos sempre nos falando, né, Bola? E é um prazer receber... Eu tô assim, um pouco emocionado porque... De me ver, Luiz André? Não, por causa do tema, né? Adoro Por isso, causa né? do tema. O tema é muito... Acho que eu e a Flávia, eu brinquei lá no backstage, né? Backstage. Como você me ensinou, o pessoal me ensinou. Agora tudo é em inglês, né? Que a gente tem muitas coisas em comuns, né? Sem saber. E eu tô até arrepiado, assim, né? Porque meu pai morreu 6 de março de 2019. Morreu sem saber o que ele tinha, né? Então nós temos mais uma coisa em comum, é o aniversário da minha esposa. 6 de março? É. Você não me avisou? Mas é o aniversário dela, quem tem que avisar é ela. Feliz aniversário! Quem tem que avisar é ela, não sou eu. Sua mulher é pisciana também. Eu não sei. O que eu conheci de pisciana... Eu sou de 23 de fevereiro, entendeu? Fevereiro? O que eu conheci de pisciana esse ano. Eu sei que o papo não é sobre signo. Não é não, mas porque a Flávia gosta. Não, mas eu gosto. Gosta de signo. Então, mas, então, voltando ao tema. E aí, quando você me falou, que você falou várias vezes de me trazer aqui do programa pra gente... Aí eu ficava pensando assim, falei, cara, assim, é muito, muito forte, entendeu, cara? Muito forte. Lembrar das coisas, acho que a Flávia também... É gostoso. Eu gosto. Eu gosto, Rosa. mas assim, última vez que eu falei com meu pai, já no hospital, né? Meu pai morreu de câncer, né? Sem saber o que ele tinha. Sem saber o que tinha. E até a própria família não soube que ele tinha também, né? Foi uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, os médicos não falavam pra gente abertamente, né? Eu li uma entrevista sua que eu achei você falando... Mas só para ilustrar, Rosa, desculpa, para contextualizar, né, a nossa audiência,
o apelido do seu pai qual era? Como seu pai era conhecido? Boa. Nós estamos aqui falando. Né? A primeira coisa em comum que eu falei, né? Meu pai era conhecido como Pelé, né? Aham. E assim, ele nunca eu ouvi alguém chamar meu pai pelo nome dele. Pelo nome, olha O nome que dele era interessante. Antônio Evaristo Rosa. E ao contrário do seu Um pai... nome bonito, hein? De verdade, sim. Antônio Evaristo Rosa, forte, né? Forte. E ao contrário do seu pai, ele tinha essa dualidade, né? De falar, é o Edson, é o Pelé. Tem essa brincadeira que ele fazia. Às vezes ele falava meio sério, né? Não, quem tá falando aqui é o Edson, né? Quem tá falando aqui é o Pelé. Meu pai não. Meu pai sempre foi Pelé. Sempre foi Pelé. E aí eu tentei conversar até com a minha mãe hoje e ontem também, para ela me explicar algumas coisas, né? Porque existem algumas lendas, assim, porque... meu pai é de 48, seu pai é de 40. Então, assim, o meu pai, eu acho que mandei umas fotos pro Bola. Assim, Eu vi. rodando aí. Tá. Hoje, se você ver assim, a minha fisionomia é igualzinho. Eu e meu pai, assim. Minha mãe Bem parecido bem mesmo. parecido. E tem a questão da... o teu temperamento. Nós temos temperamento. Minha mãe fala, você parece seu pai. E fora isso, não é parecido. Então, diziam que na época ele era parecido com seu pai. Só que a diferença de idade de 8 anos, eu não tem assim. Aí, por exemplo, é o futebol. Meu pai, óbvio, né? Não chegou nem... Mas seu pai jogou bola. Jogou na fazenda e tal. Né? Lá, eu sou de Sertãozinho, que é uma cidade de 330 quilômetros daqui. E era a gente morava numa usina, e a usina tinha... As usinas lá na região, lá em Sertãozinho, Ribeirão Preto e região, tem muito times bancados para disputar torneios, amistosos. É uma diversão. Tanto que eu joguei também, mas... É uma cultura muito forte, né, nessa região. Tanto que tem um torneio lá chamado Torneio da Cana tal, e futebol amador, e muitos jogadores saíram de lá, né? Por exemplo, sei lá, hoje os mais conhecidos, o Militão, que é da seleção brasileira, é de lá. O Elinho, do Red Bull, é de lá. O Carilli, que hoje é técnico do Santos, explodiu lá. Então, tantos outros jogadores. O Nilson Pirulito, que jogou no Corinthians, no Palmeiras, Internacional. Cresceu lá, não nasceu lá, mas cresceu lá. Então, tem uma profusão muito grande. Aí tem muito campeonato amador, né? Assim, de cria. Então, dá pra... Um lugar onde tem, sei lá, 300, 500 jogadores, dá pra sair. 1, 2, dá pra sair. E o apelido do seu pai nasceu daí? Nasceu que ele da fisionomia. E eu falava pra eles que... Eu até falei pra eles uma vez que não parecia, né? Mas assim, então ele era... Mas não adiantou. Não adiantou. E pegou. Na época pegou. Mas foi cedo isso? Quando ele era jovem? Quando ele era jovem. Sempre foi. Desde, sei lá, minha mãe conta que, sei lá, 16. Eles casaram, acho que com... Acho que meu pai casou 71. Meu pai tinha... fazer as contas, 23, não? 23, 71. 23. E... Casou velho pra época. Mas eles namoraram bem antes também, né? Então, e ele já tinha esse apelido. Nessa época dos 23, a gente já tinha até parado de jogar, porque, segundo diz minhas tias e irmãs dele, falam que ele não era ruim de bola, né? Jogava de ponta e tal, né? Falava que ele era ruim, né? Que a coisa, assim, era interessante. Então, ficou esse apelido. Ele adotou como nome, né? Adotou como nome. E não, assim, se você chegar lá em Sertãozinho e perguntar... Aí tem uma outra brincadeira que eu faço. O que ele era bom, ótimo, espetacular. Meu pai era ele era pintor autônomo, sempre foi pintor de parede, essas coisas assim, né? Casa. A única coisa que ele não pintava era automotivo, né? Era... Precisa de de um maquinário. Assim, não, mas casas assim, ele era um artista. Excelência. Era uma excelência, era um artista. E tinha... Ele era chato no profissional, tinha que estar perfeito. Como o pai da Flávia? Sim. Muito profissional, muito rígido com horário, rígido com entrega. Então, assim, isso atrapalhou um ponto, porque como ele não tinha esse dom empresarial, digamos assim, então, assim, ele não captava clientes. Um dia eu falei pra ele assim, né? Eu conheci... É engraçado, é muito parecido com o filho. Muito parecido. E ele chegava e falava assim... Um dia ele falou assim, eu falei, pai, mas por que o senhor não pega 2, 3 obras, né? Ele falou, não, eu não consigo cuidar de 2, 3 obras. Não, o senhor contrata alguém
para ser um ajudando empresário, sempre, né? Ajudante para aumentando, crescer, comprar uma perua. Não, ele nunca quis fazer isso. Nunca quis ter uma perua, nunca quis ter nada, nunca quis ter... Então ele é meio parecido comigo também. Por quê? Porque a gente é artista, não dá para querer expandir. Eu quero eu cuidar dos meus pacientes, não muita sei delegar. individualidade, né? Aí, mas a gente não cresce. Mas é a lei do capitalismo também, às vezes assim. Agora vem aquela coisa de papo de boteco, né, com o capitalismo falando, né? Às vezes você precisa também ter as coisas. Não, mas com certeza. Meu pai nunca quis ter carro, nunca quis ter moto. A casa, minha mãe foi que ele insistiu com ele. Super minimalista. Flávio, teu pai também era um pouco assim, né? Pelo que vocês contam. Ele ganhava presentes bons, presentes caros e nunca... Não, ele não era apegado. Apegado. Não, então, mas aí, Bola, vamos lá. Eu sei que tem várias eras de meu pai. Eu acho que na era que a gente era... Né? Que os filhos nem existiam, eu acho que ele gostava, assim. Mas exatamente. Eu acho que são fases da vida. Nesses últimos 20 anos que eu estive, né, com ele, mais um pouco de 20, 30 anos que eu estive com ele, realmente ele era desprendido dessa coisa de luxo. Luxo para ele não existia. Não tinha, ele não via valor de nada. Assim, várias vezes ele ganhou as coisas de Louis Vuitton, ele ia distribuindo para o primeiro que falasse, gostei, ele... Assim, nem podia pensar, né? Ele tem um monte de filhos. Não. Primeiro que falasse, gostou, pode levar. Mas é isso, então, né? eu sempre fui desapegado. O talento, né? E ele era tão assim desprendido dessas coisas, por exemplo, até festas, viagens. Ele não ligava muito? Não, nunca quis viajar, nunca quis... Ele gostava muito de uma coisa assim, que ele falava muito, porque o dono da usina... Ele fazia duas coisas lá com os funcionários. Ele era muito bom nessa parte aí. Ele levava uma vez por ano os funcionários... os funcionários alguns pagavam, eu fui, né? Eu conheci Santos com acho que 4, 5 anos. Porque a usina pagava e ele, uma vez, o dono tinha uma... Eu acho que é em Santos. É em Santos. E ele sempre falava dessa viagem. Que eles foram para lá para trabalhar, para pintar o apartamento do dono lá. E ele sempre falava que ele queria ir para Santos, que ele gostava de Santos, que Santos era uma coisa assim que ele falava, gostava muito. Mas na usina ele trabalhava como pintor já? Já, como pintor. Já. Interessante. Já. Não, porque tem a manutenção, né? Sim, claro. Tem o pessoal da manutenção e tem as casas, porque na usina tinha as colônias que a gente fala, né? Perfeito. Então, e era bom, né? Porque era tudo 0800, né? A usina dava tudo. Não, 0800 não, né? Pagava com o trabalho. Pagava o trabalho, mas tinha o salário e tinha a moradia. Era muito bom. E tinha também o quintal. O quintal você podia plantar. Minha avó, a mãe dele, plantava tudo, tinha uma coisa toda. E nessa coisa toda, uma vez o Santos foi treinar lá também. No campo da usina? No campo da usina. Com o Pelé? Com o Pelé. O Pelé foi treinar lá. Teu pai falou com ele? Não, aí eu vou chegar lá, calma. Calma, ansioso. Foi treinar lá e ver as mulheres contam que foi, imagina. Porque aquela coisa como acontecia no interior, lembra quando a gente ia cobrir jogo no Pouso interior? Alegre, Águas de Lindóia, lembro. Aguça ele. Foi treinar lá e foi jogar contra o Botafogo, entendeu? Ribeirão. E os campos lá, realmente, das usinas eram muito bons, né? Até hoje, assim, tem campo na usina que é tapete, né? Tem usina que trata o campo e ele foi treinar lá. Então foi um... Eu não sei muito dessa história, porque eu sei que elas comentam muito. O Santos foi treinar aqui e tal. Essa usina São Geraldo não existe mais hoje, essa usina, né? Porque ela foi vendida e aí a usina que comprou transformou, derrubou tudo, toda a parte histórica, derrubou tudo e plantou cana. Aí foi isso. Agora, sobre o encontro... Foi uma coisa muito curiosa. Eu lembrei porque, assim, são dois Pelés, assim, eu digo assim, Pelé, gênio, rei, o cara fora da curva, a gente já fala muito isso, imagina a sua saudade também, eu da minha saudade, mas eu costumo dizer que o Pelé pintor era um gênio também, né? Lógico, com era certeza. Um gênio, na questão de trabalhar, de ter esse nome. O talento dele. Do talento dele e tal, e de uma coisa, assim, extraordinária, cara, assim, uma coisa, assim, uma vez... E morreu trabalhando, Rosa? Não, ele... Trabalhando, não. Ou já tinha se aposentado há algum tempo? Tinha se aposentado. E aí, um dia, ele falou pra minha mãe que ele não ia trabalhar mais, entendeu? Ele chegou e falou, não vou trabalhar mais, não. Eu falei assim, você tem coisa quanto pagar. Aí ele fazia umas frilinhas, umas coisas assim. Se você vai trabalhar, eu não sei. Agora as contas... Tem conta pra pagar. E aí, ele fazia algumas coisas. Mas aí ele começou a sentir umas dores, entendeu? Umas dores no estômago. E meu pai morria de medo de médico e se automedicava muito.
muito. Porque não tem histórico de câncer na família. Na família. Não tem. Mas isso não tem é histórico. fato. Mas a gente acha que um pouco o médico falava para ele. Parar de tomar remédio por conta própria e tal. Ele começou a sentir uma dor e tal. Internou no começo de janeiro, ficou quase um mês internado. E a última vez que a gente se falou o Santos, eu lembro que era na segunda-feira, o Santos estava jogando, a visita era das 8 às 8h30, ele estava na UTI, eu falei, eu cheguei no quarto e ele estava sentado, né? Que a UTI lá, hospital público, né? Era uma galera. Aí ele estava sentado, eu falei, nossa, hoje ele está sentado, que legal. Eu falei, o Santos está ganhando, viu? Ele era muito, às vezes ele ficava muito mal-humorado, porque o Santos, nessa época de 2019, não lembro, o Santos tinha um time bom, não. E ele era santista. Doente. Doente. X da Doente. Por causa do Pelé? Por causa do Santos Ou mesmo. por causa do seu avô, da sua avó? Não sei a origem, cara. Não sei a origem como... A família inteira é santista, entendeu? Só você evoluiu. É isso, não? A família, os primos. Não, mas essa história é muito simples. É muito simples. Por exemplo, meu primeiro jogo em estádio foi um Santos e Botafogo. 1x0 gol do Juari. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Primeiro que tinha pipoca, suco e refrigerante à vontade. Espetacular. E eu achei o máximo jeito que o Juari comemorando, lembra? Lembro, o Juari. Que ele dava aquela volta na bandeira de escanteio. Na bandeira de escanteio, né? E eu achei o máximo isso, torcida, estádio lotado e tal. E ele me levava muito. Só que ele não foi aquela pessoa de dar camisa, de olha, meu filho é santista, não sei o quê, aquela coisa, resumo da ópera. Ele não foi essa pessoa. E aí eu tinha amigos, muitos amigos palmeirenses, que eu convivia com eles, ia pra cima e pra baixo, tal. Seu pai deixou você escolher. É isso. Mas louvável isso. Mas aí tem uma coisa que eu não ia falar isso, mas... Mas veio a calhar. Veio a calhar. Por causa dos meus amigos, eu jogava no... Eu tentei ser jogador de futebol também, né? Tentei. Jogava bem, viu, Flávio? Jogava bem. Poderia. Hoje? Hoje era pra ele estar na Inglaterra lá. Hoje estaria, sério. Hoje, ele tem razão. Hoje estaria em qualquer time do mundo. Mas na época tinha uns zagueiros enormes. Eu era zagueiro. Sim. Só que quando eu comecei a jogar na rua, eu era meia-direita. E aí, no auge, com 6, 7 anos, o grande jogador do Palmeiras era o Jorge Mendonça. E o que aconteceu comigo? Craque, hein? Você foi. O que aconteceu comigo? Mendonça. Me colocaram o apelido de Mendonça. De Mendonça. Então, hoje, meus amigos não me chamam de Luiz. Também de Luiz. É de Mendonça. Olha, a história assim, se repetindo. A história se repetindo, Flávio. Exatamente isso. Tinha na mesma casa o Pelé e o Mendonça. Exatamente, viu? Exatamente. Que Só que os dois ruim de bola, né? Não, você era bom, pô. Não, eu era bom, mas não era a ponto de, na época, assim, vamos falar assim... Talvez hoje, de jeito que o mundo é a audiência, eu poderia jogar. Eu joguei no comercial de Ribeirão Preto. Entendeu? Poderia ter jogado no Botafogo, no Guarani, Ponte Preta. Poderia mesmo. É que o foco aqui não sou eu, né? Mas eu poderia realmente ter desenvolvido. Mas não era para ser. Eu acredito muito. O que é para ser, vai, desenvolve, faz. Se não era, você tinha outra missão coisa. Em algum outro lugar, né? Aí vendo a sua entrevista... que eu estava vendo ontem, depois eles editam lá ontem, né? Um dia antes da gravação, Um dia antes da gravação, é que eu lembrei que seu pai gostava muito de música, né? Também, muito. E tocava violão, né? E meu pai era baterista, entendeu? Olha, acho o máximo quem é baterista. E segundo dizem, era muito bom baterista. Olha, vários talentos dentro de uma família só, perdido. O cara era para ser músico e era pintor e era artista. Era muito bom. E inclusive minha mãe fala, né, que... Você chegou a ver teu pai tocar? Não. Ele não... Meu pai era um pouco parecido comigo, né? Low profile total. Não, ele desistia. Essas coisas, entendeu? Sabe aquela coisa de muito talento? Não vou fazer. Não vou fazer mais. Casou, vou trabalhar, não sei o quê. E aí também, eu acho que tem uma coisa de mulher também, né? Porque você vai ficar tocando na noite,
Pode ser, tem. Faz sentido. Não, minha mãe vai ver o programa, Não, eu não faz sei. sentido. Minha mãe vai ver o programa, eu não sei se é isso mesmo. Mas assim, eles tinham uma banda, fazia muito... Coisa de usinas em cidades, fazia muitas coisas. Onde eles estavam. E ele gostava muito de tocar, ele falava assim... E aí, por que eu trouxe dentro da memória? Quando você falou da questão de seu pai introduzir a música para a família, entendeu? Então, por exemplo, lá a nossa família é muito musical, né? Jair Rodrigues, Originais do Samba, Clara Nunes, toda essa Benito de Paula, ele amava Benito de Paula. Meu pai gostava também. E assim, Benito de Paula tocava assim... A GP ele gostava? Não, a GP já é mais novo, né? A GP já é mais novo. Sei lá, poxa... que mais também? Dona Irã Barbosa. Dona Irã Barbosa. E também vem os sertanejos, né? Milionários Henrique, Tonico Tinoco, Roberto Carlos. Nossa, Bob Carlos sempre. Uma vez eu dei pra ele um disco do Roberto Carlos, tocava assim. Até quase furar. Então, assim, eu aprendi a gostar muito de música por causa deles, né? E eles dançavam, às vezes, no final do ano, assim, aquela coisa muito coisa assim. E depois ele... E outra coisa que eles introduziram pra mim, também em função do Santos, também em função do Pelé, toda aquela coisa, aquela geração que foi moldada, a questão do rádio, né? Meus pais ouviam muito rádio. Muito. Até hoje, assim, minha mãe ouve rádio... sei lá, ela levanta, liga o rádio e vai até... Fica com o radinho ouvindo, hábito, exatamente. Então a gente ficava assim, sentava de sábado, domingo, meu pai que ficava, né? Ele começava a ouvir futebol às 2h da tarde e até o pós-jogo, né? Então eu ouvia esses narradores, né? Eu nem pensava em ser jornalista, né? Então eu via... Fiore Gilhote, adorava Fiore Gilhote, Osmar Santos, nossa. Exatamente. Pimba na gorduchinha. E aí eu lembrei. Fogo no chapéu. Mas só que assim, uma cordetagem. Posso cordetar? Lógico, o programa é seu, né? Não, e outra, a gente também corta depois. A gente tá conversando, a conversa é nossa, é livre. Não, porque eu lembrei daquela música, né, que eu achava tão... Falei, gente, por que eles deixam o Pelé cantar essa música, gente? Qual, do ABC? ABC? Não. Abre a porteira. Porque ele que fez, ele ama. Entrar. Ele gostava. Ele amava essa música. Mas ele não tinha tom. Assim, sim, tudo bem, mas o que importa? É o Pelé. É o Pelé. Eu falei assim, só pra provocar você, nós vamos pedir pro Shogun pra colocar na... Ele amava essa música aí. Porque ele lembrava que eu muito, quero né? entrar. Cidade grande não faz. Porque assim, a letra chorar. É ótima. É linda a letra. O problema é o cantor. Minha mãe e meu pai falaram, não. Eu quero entrar. Ô, Flávio, você acha que uma das grandes perdas e das grandes tristezas do teu pai foi... Pera um pouquinho, desculpa te tá cortar. bom, claro. Eu não sabia que a letra era dele. Composição é dele. Eu não sabia. Olha que curioso. Mais de respeito ainda. Porque essa música eu não esqueço. Mas ele continua ruim como cantor. É isso. A letra é legal. O tom, ele tá falando que não cabe naquele tom. Não cabe. Entendi. Porque assim, eu sou um cara, assim, agora, vou aquela coisa, olha... Eu sou um cara muito musical, né? Então eu não sei tocar nada, mas música eu entendo. Mas tem um ouvido bom. Tem ouvido bom. Então não pode ficar surdo. Não posso. Não. Ô, Flávio, você acha que uma das grandes perdas, uma das grandes tristezas dele foi ter se desfeito do sítio? Totalmente. A vida toda. Ele sempre dizia que ia acabar a vida dele lá. Ele amava aquele lugar, eu acho que até pela história, que foi a primeira, né, coisa que ele comprou foi a primeira conquista dele, assim, a grande para minha avó, e daí foi comprando tudo em torno, e ele amava o sítio, que ele chamava de sítio, né, mas ele amava era uma aquele cidade. lugar, ele amava, era mesmo, ele amava, então ele sempre dizia que ele ia terminar a vida dele lá, então não acontecer isso, com certeza, mas absoluta certeza. Porque... Deve ter... E a música, né? Ele, pelo menos vários takes que eu vejo foram gravadas lá. Eu não sabia da história também que era dele. Sítio lá. Sossego. Chamava Sítio Sossego? Chamava Sítio Sossego. Que de sossego não tinha nada, né? Não, a gente que fazia o agito, né? Mas, então, claro, mas era ótimo. Ele gostava de... Mas ele amava, sim, e pescava, enfim, fazia de um tudo lá. De um tudo lá. A gente adorava muito, aproveitamos muito. Seu pai falava muito do Pelé?
para você? Falava muito, mas assim, é que assim, depois de um certo tempo, a questão de falar, uma coisa, falava que era um maior jogador da história, que meu pai falava assim, por exemplo, às vezes via um jogador assim, pegava a bola pelo lado direito e dava aquele chute, ele falava assim, não, Pelé ia parar, ia dar aquele drible, Vim cortando pra cortar dentro. e chutar, né? Ou mata no peito, ele falava, mata no peito! O cara não mata no peito, era só matar no peito! Falava assim, né? Por isso que Pelé só teve um, né? Ou o cabeceio, obviamente, né? Falava muito. Porque a gente às vezes gostava de assistir jogos juntos, né? E aí um dia eles se viram, né? Olha. Eles se viram. Então, assim, opa! O seu pai era garoto propaganda de uma loja lá em Ribeirão Preto. Chamava a loja A Modelar. Preço melhor ninguém faz. Uma coisa assim. Eu acho que tinha um jingle assim. Não existe mais. Era uma loja de tipo, hoje... Pode falar não de lojas aqui? Você pode falar tudo. Qualquer coisa. É tipo o Magazine Luiza. Poderia ter sido o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza começou também em Franca, era uma loja de departamento. Eles tinham loja de departamentos, loja de materiais de construção e tal. Franca, Ribeirão, Araraquara, essas cidades fazem tudo parte da Grande Sertãozinho, é isso? Entendi. Só para contextualizar. Obrigado, exatamente. E aí o teu pai era um garoto propaganda, né? E aí aconteceu. Ele foi na loja lá, inaugurar a loja de Sertãozinho, ou foi fazer... Não lembro se ele foi inaugurar, ou a loja estava inaugurada, ele foi lá. Fazer um shooting. Cara, coisa absurda. Eu não fui, tipo, porque assim... Você já era nascido. Já era nascido. E coisas assim. E meu pai, obviamente, foi, né? Pra pegar autógrafo, tal. E ele Tinha que se apresentar o Pelé, né? Não. O Pelé de Sertãozinho. Tinha que apresentar, lógico. E aí foi lá, tal, que não sei o quê. O Serginho também foi lá uma vez, né? Não nessa loja, foi lá. Chulapa, foi lá. Enquanto jogador do Santos. Foi lá. E aí, o que aconteceu? Já existia, seu pai era esperto, né? Negócio do marketing, né? Ou alguém orientou ele, né? Os autógrafos, já estavam feitos autógrafos. Já tinha feito tudo antes. Ele só dava o nome da pessoa, ou não? Não, só entregava. Por quê? Imagina. Para facilitar a coisa. Você vai falar assim, mas lá na época não existia internet, Instagram, essas coisas. Bem, no mínimo 2.000 pessoas ele ia ter que atender, né? Exatamente. O cara ficaria exatamente, o processo. E aí meu pai falou assim, não, mas eu fui lá, eles me deram um papel, esse papel, ele queria assinatura, né? Sim. Ele queria assinatura, mas foi legal. Pra cidade foi, imagina, máximo, um acontecimento, né? Com certeza. Ficaram de frente a frente, né? Mas nem deu pra, eu sou o Pelé, prazer. Que pena. Não falou? Não chegou a falar? Você acha que deu bola? Não sei. Não, imagina, um Sertãozinho, uma cidade que devia ter uns 10 mil habitantes na época. 50% da cidade estava lá na loja. E os outros 50 querendo entrar. Não, mas eu acho que é mais pelo perfil. Seu pai sempre pelo jeito mais... Não, ele queria assim, assim. Falar, conversar e tal. Né? Isso que ele falou na época, né? E aí teve essa coisa deles se encontrarem, assim, digamos assim, estar no mesmo ambiente. Se olharam um dia na vida, né? Quem sabe estão se olhando ali, né? No outro plano, né? Porque... tem eu lembro muito bem disso, né? E tinha lá o autógrafo, né? E era um autógrafo, não é? Eu já vi autógrafo, eu acho que até... Não, eu já vi esse autógrafo normal. Eu também, algum P assim e tal, né? Isso. E tem uma bolinha assim no meio. Mesmo, né? Sempre. É o mesmo. Mas isso era autógrafo dele mesmo? É dele mesmo. Ele sempre fez todos. Eu achei que fosse uma coisa estilizada. Não é estilizado. Sempre ele fez. Eu era uma que falava, pai, faz um carimbo, pelo amor de Deus, vamos... Puta preguiça, hein, Flávia? Mas otimizar, gente. Vocês não fazem ideia o que tinha de sacola e coisa para assinar sempre em casa. Muita coisa. Olha, fora o que a gente chegava. Então, tinha já o que mandavam e o que a gente chegava. Já dei.
ganhei autógrafo. É complicado isso também. Não, por ele. Não, por ele nunca. Por ele. Cara, ele Jamais. não gostava, a Flávia falando. Não, nunca. Jamais. Nunca. Nem nos últimos tempos. Nunca. Não, tanto que eu tô falando, eu sempre falei, pai, faz um carimbo. Vamos otimizar o negócio. Claro. Ele teve um problema de cisto no punho, então foi um tempo que ele nem podia assinar direito. E daí só ali... Então, até peço desculpas aos meus amigos, que eu tive que devolver um monte de camiseta, porque, gente, juro por Deus, tinha épocas que eu levava quase um ano para entregar de volta, porque eu ficava constrangida de eu chegar também em casa com um monte de camiseta para ele assinar, porque tinha um monte de coisa para ele fazer, entendeu? O pai hoje é sessão autógrafa. Não, eu falo, eu chegava e falava, o Pelé vai ter que trabalhar. Só um pouquinho, vai, por favor. Muito pai, o Pelé vai ter que trabalhar. Então, por isso que eu falei, a questão do Edson. Do Edson e a questão do Pelé. Sempre. Ele nunca otimizou, né, o negócio. E eu falava mesmo, faz um carimbo, quem é que vai saber? Exato. Rosa, você... E aí... Bom, desculpa, pode perguntar. Você acha que o Brasil foi ingrato com o Pelé? Pergunta difícil, né, Bola? Cara, eu acho que assim, ele teve todas as homenagens que eu vi em vida, assim. Eu sempre acho que a pessoa tem que ter homenagem em vida, entendeu? Porque depois morre e parece que todo mundo vira santo e tal. Não acho que foi ingrato, não. Eu acho que teve a reverência e tá tendo uma reverência talvez agora muito grande em relação ao o que ele proporcionou. Só que no campo social, agora falando da negritude, claro. É uma coisa muito... Já me economizou uma pergunta, obrigado. Do campo da negritude, eu ouvia há muito tempo assim... o Pelé não se dedica às causas raciais, o Pelé não sei o quê, tal, assim. E eu já li, depois, eu lia muita coisa, e depois, assim, que ele fazia muita coisa, entendeu? Exato. Que ele fazia muita coisa. E não dá para carregar uma responsabilidade de só ele, entendeu? Eu acho que ele mostrou, porque assim, agora do meu lado, por exemplo, eu não era tão fã do Pelé como era do Mussum, por exemplo. Porque para mim o Mussum era o o cara que para mim era a referência. Eu falei, eu quero ser igual ao Mussum. Eu, por exemplo, não queria ser igual ao Pelé, não pela pessoa, assim, não o talento. Eu achava o Mussum gênio, entendeu? Humorístico. Eu era uma pessoa engraçada também na escola, né? Aí é afinidade, né? Isso, eu acho que a sua afinidade foi maior com o Mussum pelo... Mas eu, falando da minha parte, respondendo por mim, eu acho que não teve essa coisa, mas assim, eu acho que precisava, talvez, revisitar o Pelé social, entendeu? Eu achei que ele fez muita coisa, ele falou muita coisa, ele fez muita coisa, ele abriu muitas coisas. Eu ouvi, assim, por exemplo, mas o Pelé só gosta de mulher branca, não sei o que, sabe? Tem um dia umas coisas assim que eu via. É muito raso isso? Totalmente. Vamos lá, falou, exatamente. Né? Não interessava para a imprensa divulgar, porque o Pelé era um retrato da vitória do regime militar. Exatamente. Mesmo ele não tendo levantado essa bandeira. Sim. O Pelé representava a vitória do regime militar, né? Sim. E outras coisas, assim, é controverso, e assim... Mas é um personagem que depois, quando ele entrou, talvez entrou um pouco na política também, ele falava muito sobre isso, né? Defender os pobres, principalmente a bandeira das crianças. Educação. Então, assim, talvez essa parte precisavam dar mais valor a ele. Sabe? Não só a questão da genialidade, do dentro das quatro linhas, mas muita coisa. E ele impulsionou, assim, eu venho, depois que eu mudei para São Paulo, eu falava, eu estou em São Paulo. Rapidinho. Se você não quiser responder, você não responde. Se você quiser responder, e por partes. O Rosa trabalhou muito tempo no Grupo Folha, editor do Agora, Caderno de Esportes da Folha de São Paulo. Alguma vez você teve um direcionamento... não vai falar isso do Pelé? Não vamos dar esse espaço para o Pelé? Não. Nunca? Nunca. Muito pelo contrário, né? Era tratado como uma entidade, com todo respeito. Agora, quanto mais melhor. No esporte, a gente não falava, até por questões de resultados, coisas. De espaço. De espaço, não falava... Eu não peguei o Pelé ministro, né?
Então, não sei como é que era a cobertura. Eu não lembro como é que era a caderno de política. Mas eu acho que é uma coisa que teria que ser revisitada enquanto... E eu acho que também, aproveitando a audiência, os negros, por exemplo, que conheceram, que vem essa nova geração, que estudam mais, que procuram mais, precisam também saber quem foi o Pelé como, entre aspas, eu nem sei se ele carregava essa bandeira, eu acho que ele não carregava essa bandeira de ativista social, sabe? Não no falar, mas no agir, sim. E aí é o que o Loeblin falou, socialmente, é que não tinha o interesse de mostrar esse outro lado dele. Uhum. Ele não era realmente o cara que ia para frente para falar, mas as ações dele falavam. Ele não precisava ele levantar uma bandeira, ele mesmo fazia, né? Todas as ações dele é totalmente ativista. O próprio Mussum também não era assim. Também. Eu ia falar, o Mussum mesmo. Eu assisti o filme, eu adorei. É óbvio que é muito raso e ele tem uma licença poética, mas a gente vê que também não é assim. É diferente do Muhammad Ali, que desde sempre, entendeu? Mas aí eu agrego muito a história dos pais. Os pais prepararam ele, os pais liam, fizeram ele o país ler. prepara e aí, ele, né? Exatamente. E aí o contrário que eu digo daqui, né? Exatamente. Não, tá é isso aí. Aí tem toda uma sociedade que já é preparada, né? Ou, na verdade, você cresce já com esses estigmas, que aqui não tem isso daí. Desculpa a minha ignorância, Martin Luther King e Muhammad Ali são contemporâneos? São. Malcolm X também. Malcolm X. Você vê, mas lá figuras ativistas. Mas lá era mais então, porque era muito mais agressivo, né? O racismo era muito esmagador, exatamente. Que aqui sempre foi meio, sabe, maquiado. Que tem um vídeo num podcast, não sei se vocês já viram, que o Mike Tyson... Vi, com o Snoop Dogg. Com o Snoop Dogg, que ele fala Pelé. Que o Pelé é o maior negro de todos os tempos. Então, você vê a reverência deles de influenciar os caras lá, entendeu? Mas eu aconselho, sempre falo para todos, entender um pouco esse lado... Acho legal isso que você falou, né? Que as atitudes demonstravam que ele era um ativista. E aí... A gente, negros, a gente passa por um... Tem sempre um apagamento histórico, né? Exato. Então, assim, todas as ações... Teve muito, né? Agora que está mudando tudo isso. Né? Porque não tinha interesse, ninguém queria, não tinha interesse de contar essa história. Essa história foi apagada. E outros tantos ativistas que vieram, que eram mais de linha de frente, que eram mais... que vinham mais do choque mesmo, de falar, de declarar o que estava acontecendo e já são apagados, né? Imagina... mas eu acho que essa coisa precisa ser revisitada, Bola, diariamente. Eu sempre esqueço de falar. É o podcast do Umbutu. Ele tem um episódio que ele fala do Pelé. Umbutu? É da Globo, não conheço. Acho que não. E é muito maravilhoso, porque ele fala exatamente disso. E fora também, Rosa, que assim, sempre a colocação era de um olhar da branquitude. Entendeu? Então, de novo, não faziam questão de enaltecer o negro. Sim. Porque não adianta me colocar aqui para apresentar um podcast... Não tinha espaço, sobre né, gente? De verdade, né? Que profundidade eu tenho? Que sentimento eu tenho? Ou qualquer outro da raça branca. É uma discussão extremamente pertinente, né? É uma coisa que eu falo, é uma discussão que está em voga atualmente, né? Como é que você põe uma pessoa para falar por exemplo, sobre os italianos, sendo que um cara não é italiano, por exemplo. Vou dizer que você é descendente de italiano. Ou coloca um jornalista branco para falar sobre o que os negros passam. E aí tem todo um processo. Mas a galera que vem vindo e outro olhar. Agora outro olhar, outra discussão. Eu acho também a questão da mulher também, vocês mulheres também. Exatamente. Ou tantas e tantas bandeiras que são levantadas. Tem que ter, realmente, repito, tem que revisitar o Pelé enquanto
O Pelé fora das 4 linhas, né? Talvez o Edson, né? Como ele gostava de dizer. Não, até o próprio Pelé mesmo. Eu acho que o Pelé fora do futebol, ele foi enorme. Enorme. Pelo que a gente está vendo, que a gente está trazendo aqui com esse podcast, que a gente tem aprendido, né, Bola? Eu falo por mim, eu também estou aprendendo. Eu não sabia de toda essa ação do meu pai, né? Mas aí eu falo que era mais o Pelé, porque era o Pelé que circulava, né? Era o Pelé que as portas se abrem quando é o Pelé, né? E realmente é maravilhoso. O cara foi muito fora da curva também nesse quesito, né? Que não era um cara preparado. Eu já fui criticada porque falaram, é seu pai. Mas é que meu... criticaram uma vez. Não, mas é que eu acho que ele não era um cara que foi preparado. Não, você vai ler, você vai falar. Não foi, era muito instintivo dele. Era muito verdadeiro, era muito natural. Aquilo saía daquilo que ele viveu, né? Então, eu acho isso sensacional. Eu tiro cada vez mais o chapéu, porque realmente foi uma pessoa fora da curva. Um momento que a gente vê o mundo... Nossa, tanta coisa aconteceu com essa geração que você fica assim, caramba. Eles têm... E outra, alguns negros falam que cobram, eu já ouvi, quando eu participava de reuniões dos negros, eles falavam, né? Pô, mas ele é o cara mais importante do mundo, o jogador mais conhecido, o cara conhecido tanto, aquela brincadeira, conhecido até mais que Jesus Cristo, e não tá aqui com a gente. Falei, cara, mas vocês já pararam para ver as coisas que faz, a dificuldade que é, como fazer, como lutar, como não sei o quê. Aí vinha aquela, de novo, mas... casou com uma branca, não sei o que. Falei, porra, cara, mas se a gente começar a falar nessa coisa, a gente também está sendo um pouco segregacionista. Exatamente, também, total. Né? E pega no lado da pessoa. Não tem que ver a pessoa, tem que ver as atitudes, né? É muito sobre isso. Então... É uma discussão bem... Uma discussão bem ampla. Mas o meu... Assim, agora... Minha mãe pode não gostar, mas eu vou falar. Mas meu pai também era assim, entendeu? Meu pai, ele preferia fazer do que falar. Não, meu pai ficava contrariado quando ele via um negro com uma branca. Ficava contrariado. Não falava assim, né? Mas você preferia que ele ficava... você percebia que ele ficava incomodado. Mas era porque ele achava... Ele achava que os brancos iriam criticá-lo, que os brancos iriam falar mal dele. Tá. Então, para assim, ele sempre ficava... Ele olhava torto, assim, né? Porque, por exemplo, eu tive uma namorada branca, eu levei lá uma vez, ele falava... ele trouxe essa branquinha aqui. Tratava super bem. Super bem. Porque também eu não posso esconder que o negro também tem preconceito também com o branco, entendeu? Porque ele também é uma coisa de defesa. Meu pai era matuto, né? Então é uma coisa de defesa, né? Coisa de defesa. Não é ataque. Não, coisa de defesa, assim. Ele ficava assim meio contrariado. Mesmo quando ele via um ator, um artista, tudo, ele falava, mas por que... E aí é complicado, mas e aí eu volto e falo, e eu acho que é muito o que meu pai vivia. Ele não percebia se ele era branco ou preto ou amarelo. Essa que é a questão. Eu nunca vi, assim, eu sei que no futebol ele já questionou e já falou, porque chamavam de macaco. Mas no dia a dia da vida dele, ele não parava para pensar, eu sou negro e isso está acontecendo. Não parava, gente, não parava. Interessante isso. Não parava, sabe por quê? E aí eu também volto para a psicologia. Nunca teve... assim, esse é o meu olhar, tá? Muito desse lugar das pessoas se acham menos. Isso eu não sei de onde que foi durante a infância, alguma coisa de se achar menos por conta da cor da pele. Eu sei que tem não vou nem discutir a vivência de cada um, porque a história de cada um levou a isso. Mas mesmo ele, com a história dele, ele não teve esse lugar de se sentir diminuído pela cor dele, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso. A pessoa, quando vem com esse discurso, é porque sofreu alguma coisa. Eu falo por mim, eu não sofri. Eu sempre fui a única negra de todos os lugares. Eu estudei num colégio que eu era a única negra na sala e eu nunca parei para... Agora sim, porque todo mundo fala. Mas eu juro, pode falar, alienada. Sim, alienada. Mas é porque nunca sofri uma diferenciação por eu ser a única negra do lugar, entendeu? Então eu nunca parei para passar, nossa, eu sou a única negra daqui. Eu passei por isso muito por isso também, né? A Bola sabe, né? Nosso convívio de jornalistas são poucos, né? Na redação da Folha também, pouquíssimos. E aí, durante um tempo, não é um dia que foi proposital, mas existiam algumas coisas veladas, entendeu?
Pode até ser, mas Mas eu aí nunca aí percebi, é isso que eu vocês tô vão falando. percebendo no dia a dia. No né? dia a dia. Eu confesso que eu nunca Mas percebi. nunca teve também aquela coisa assim, você não vai entrar aqui porque você é negro. Aí você, por exemplo, o que eu sinto me incomoda, e sempre me incomodou, por exemplo, quando você vai em lugares onde não tem a referência, entendeu? Por exemplo, num shopping, num restaurante, num avião, por exemplo. Uma vez eu fui quando eu trabalhava no Sport TV. A Suécia. Não, aqui, ó. Eu fui pra Sport TV, eu fui um dos últimos a entrar no avião. 6h30 naquela ponte aérea lá, da primeira ponte aérea vai pro Rio. Eu fui no tempo... Ponte aérea das Estrelas. Essa daí. Aí eu entrei assim, e eu fiquei olhando assim, o meu banco era da poltrona, né? Interior de falar banco. A poltrona era uma das últimas. Eu fui entrando e falei, cara, só tem eu de negro aqui. Aí você se sente mal. Sinto mal. Eu sinto mal, assim, eu quero que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tenho, entendeu? Entendi. Entendeu? Quando você vai e é muito comum isso, restaurante, não sei o quê, e as pessoas olham assim, falam, tipo... Nunca aconteceu de, você não vai entrar aqui, ou alguém falar... Então, mas aí você se sente mal por não ter mais negros na condição de estar ali... Exatamente, Entendi. exatamente. Não por alguma coisa que as pessoas... Exatamente. Exatamente. Porque aí vem aquela coisa do... Aí eu sou fora da curva. Eu sei que o programa não é sobre mim, tá? Sobre nós, né, Flavinho? Não, sobre... Eu sou fora... Eu sei que eu sou um fora da curva, entendeu? Graças a um Pelé, eu sou fora da curva, entendeu? Porque, por exemplo, estudei bem, eu me considero um cara inteligente, eu já conheci gente pra caramba, que conheceu fora do país, sou jornalista, não sei o quê, aquela coisa toda, família. Então, por exemplo, minha família não tem ninguém que fez faculdade, entendeu? Pra você ter uma ideia. Eu sou o único. Não, tem agora uma prima minha que mora em Portugal que fez. Então, eu venho de uma geração que eu falo, cara, eu brigar com as minhas primas, foi oprimida. Estudar. Então, mas assim, porque teve que trabalhar cedo. Exato. E muitos deles, focam, né? Depois a gente volta pro... Muitos deles tiveram as mesmas oportunidades do que eu. E eu tinha 2, 3 primas minhas que elas são muito inteligentes. Muito. Elas, primeira aluna da sala, elas falam, não, tem que trabalhar. E as mães, não, continuo estudando, não, vou trabalhar. Quero ter minhas coisas. Até tem hoje, sabe? Tem a casinha, um carro e tal, mas elas poderiam ser muito mais do que foram. Minha gente, mas o que é bom dura pouco, sabia? Já? Mas eu não posso falar do meu... Do que você quer falar? Eu quero falar... Para encerrar... minha cola aqui... Não. Vai lá, então conta. Sou eu e a Flávia. Quem manda aqui sou eu e a Flávia. Mais a Flávia do que eu. Mas é que o senhor entrou Então nessa vai, coisa então política. cola. Vamos, a minha colinha. Porque posso falar para encerrar? Pode. Você sabe que eu também sou... Agora tem um podcast meu também, né? Deixa eu convidar a gente. Mas é que o meu podcast nasceu inspirado também no Pelé, entendeu? Olha, então, nem sabemos disso. Que legal. Porque a história... Quando eu montei nós montamos o podcast, eu tenho o sobrinho da minha mulher, ele é um cara muito inteligente. Ele sabe muito sobre futebol. Eles precisam trazer ele aqui também. Só que ele mora na França, enfim. Eles dividem tela lá no podcast. Vocês viram o podcast? Eu vejo, né? Eu acompanho o senhor. Eu também acompanho o senhor. E aí ele... quando a gente começou a montar um podcast, como tem um garoto, eu queria alguma coisa que remetesse à infância. O nosso podcast chama Pés Descalços FC. Pés Descalços. E aí, o que aconteceu? A gente é um garoto o Rafael é um garoto e eu sou essa raposa velha aqui, né? Então eu falei... Cansado. E aí eu quis fazer uma coisa ligada à infância. E aí o Rafael falou assim, olha, o Pelé, ele começou a jogar num time chamado Pés Descalços. E aí eu fui pesquisar, entendeu? Na verdade, assim... Ele jogava de pés descalços, ele né? jogava descalço. Jogava descalços, né? E aí o time chamava 7 de Setembro, foi o primeiro time dele lá em Bauru. 7 de Setembro. E aí o campeonato também era conhecido como Pés Descalços também, né? E foi daí que nós batizamos o programa. E o primeiro episódio é contando essa história de como o Pelé jogava de pés descalços e contando a história do Pelé. Então a gente... Qual que é o nome pra gente colocar aqui, ó? Pés Descalços FC. Tá lá no YouTube. Sigam o canal.
Isso. Por favor. Ativa a notificação para receber conteúdos. E a proposta nossa é contar a história. E a gente contou também a história do Cosmos. Tem 2 Quando ele episódios foi. quando ele foi pro Cosmos. Contamos a história do Cosmos. Tá. Né? E a parte desde o surgimento até o... A chegada dele. Não, até o final do Até Cosmos. o final do Cosmos. E, obviamente, boa parte Sim. desse episódio é contando 75 mil pessoas lá, um jogo lá que teve lá. E também acho que esse é legal, a história também do Cosmos. Né? A passagem dele. Você falou do Muhammad Ali e tal. Ele também... Aquela foto emblemática é na despedida do teu pai do Cosmos, né? Aquele abraço. Então, mas essa pergunta que você falou Do Muhammad com... Não, que você falou que o Pelé não é tão bem reconhecido isso. Você vê o poder dele em termos midiáticos, em termos também de mobilizar um país que na época tava muitos problemas também. Mas é um país que dá valor... a imagem, dá valor a tudo isso. Sim. É um país que constrói e mantém vivos seus ídolos. Diferente do Brasil. E é bem legal a história do Cosmos, assim, né? Coisas... O cara vem contratar o Pelé. Americano. Não, os caras falavam que achavam que não ia dar certo, né? Eu não sei, a gente tem que ver isso. Assiste aí. o episódio. Vou assistir, eu não sei. Lá Sobre o Cosmos. Sobre o Cosmos. E aí a gente, obviamente, agradece, né? Eu vou assistir também. Não, mas calma, você não é assim. Vai embora, né, Flávio? Assim, eu acabei encerrei o programa. Não é bem assim. Você ainda tem 2 tarefas a fazer, duas né? tarefas. 2 tarefas? Tem tarefa, vai. É verdade, tem essa tarefa. Todo mundo que vem aqui Verdade, desculpa. tem que escalar o seu time de botão. Você gosta de futebol de botão, Luiz André? Na verdade, nós temos, acho que o terceiro, tem um episódio da gente contando a história do futebol de botão também. Coisa linda, então. Eu pensei em você, porque a gente vai abrir um quadro agora, Pés Descalços Entrevista. Só chega mais perto do microfone. Nós temos... Boa. Sim, a gente fez um episódio lá também sobre futebol, contando a história de onde surgiu o futebol de botão e tal, é bem legal. Tem um vídeo no TikTok nosso que viralizou, porque o Rafael... Faz dancinha? Não, o Rafael... É o Rafael que Rafael, não faz dancinha. É ele jogando futebol de botão, escalando o time dele e tal. Então pronto, aqui você vai escalar o seu time de futebol de botão de todos os tempos. A gente põe o campinho bem bonitinho, com as carinhas. Lembra das carinhas que saíram nas últimas páginas da Placar, Luiz André? De todos os tempos, bola. Não, É o seu time. É o seu time ideal. É o time que você montaria. Entendeu? Caramba. Goleiro que eu vi. Não, pode ser também o que você não tenha visto. Mas olha lá, Marcos, porque eu ia falar, nosso amigo vai ficar bravo com você. Não, Marcos. Djalma Santos. Luiz Pereira, Chevrolet. Caramba, e agora, hein? Eu sou Luiz Pereira. Luizinho, que eu gostava de... Eu queria ser igual o Luizinho da Copa de 82. Lateral esquerda. Caramba, lateral esquerda. Newton Santos, que eu sei das histórias. Sei muito das histórias. De várias histórias dele. Aí... A gente não abre mão do 10, tá? Não, calma. Não, é só pra avisar. Né? Mas tem que ser brasileiro? Não, qualquer Não, eu sou brazuca, né? Então... Quem é o seu coração palpita para jogar? Marcos, Djalma Santos, Luiz Pereira, Luizinho, porque o Newton Santos, que eu gostava de ver jogar. Mais recuado ali, colocaria Guardiola, que eu gosto, mas talvez ele jogasse mais à frente. Didi, Pelé. Eu acho que o Didi é um cara que precisa ser revisitado muito. Nossa, e da ataque, Garrincha. Apesar de ter se virado um cara que eu não gosto muito, mas Romário para mim tem que estar em todas as seleções. E Messi. Perfeito. Messi. Treinador, Tele Santana. Chegou a entrevistar o Tele, Rosa? Não. E o Pelé?
O Pelé, eu vi o Pelé uma vez naquele jogo do... Ah, tava na cola, né? Naquele treino que ele deu lá, que onde tava o Robinho lá. Eu tava lá. É verdade, a primeira e única vez que eu fiquei perto do Pelé. Que ele foi lá... Do Pelé, pai da Flávia. Do Pelé, pai da... Não, porque, né? Vai que... Vai que, né? Foi bem legal isso, né? Que foi quando ele jogou? Não, foi quando ele... Lá no Santos, né? Lembra que ele dava aqueles palestrinha, treinos, e falava que ele ia ser... Aí o Santos vendeu a pauta, ou alguém vendeu a pauta, falava que o Pelé vai ser treinador dos juniores do Santos. E a imprensa toda desceu pra lá, tal, né? Fomos com 2 repórteres, fotógrafos aqui. Aí depois explicaram, não, ele vai vir aqui só... Só pra dar um treino. Não, ele deu vários. Deu mesmo? Deu vários, né? Teve um dia que ele ficou no gol. Tem uma história boa, né? Que ele ficou no gol, os caras ficaram chutando, ele defendia mais que os goleiros. O goleiro falou assim, como esse cara defende mais? O Pelé, né? E aí foi muito curioso, que eu falei assim, nossa, esse é o Pelé, menor que eu, pô. e eu joguei, aí, você gosta da imprensa, eu joguei muito, eu fazia muitos jogos da imprensa contra veteranos, né? Time da CESP, né? E um dia, para todos eu perguntava, o Pelé... Era tudo isso mesmo, né? Provocava os caras, né? Um dia o Edu virou pra mim e falou assim... Patrício, ele chamou Patrício, né? Eu não conheci o Edu, assim. Eu vi ele, o Edu, com 80 anos, me colocou bola no meio das pernas, né? Aqueles elásticos, né? O Edu falou assim... Era muito mais do que você possa imaginar, né? Todo mundo fala. Todo mundo. Aí eu perguntei pro Rivelino também uma vez. O Rivelino falou assim... Pelé... E também foi graças a ele também que eu voltei ao jornalismo esportivo, né? Então, como que você entrou? Não, agora, eu voltei, né? Voltou. Na verdade... Você era jornalista. Esportivo. Aí eu parei de ser jornalista esportivo um tempo, vi esse louco que me deu a oportunidade de fazer umas loucuras. Ele é uma máquina, entendeu? De ideias, ele é uma criatividade absurda. Só precisa ganhar mais dinheiro. Tem mas ele uma mente... ganhar dinheiro. Agora nada. E aí eu tava fazendo... É triste, mas pra mim foi bom, né? Eu comecei a fazer umas lives pro UOL. E o UOL Sport, né? Aí um dia, né, aquele fatídico dia, né? Me ligaram, você pode... O pai fazer uma live falando do Pelé, contando suas experiências e tal. Eu contei a história do meu pai. E contei a história também do Rivelino, né? Do Rivelino, do Edu, né? Aí os caras gostaram, pô, esse rapaz sabe contar a história. Então, de novo, graças ao Pelé, eu pude também retornar. Um dia trágico, né? Triste para todo mundo, né? Mas, lembrando de novo, a sua entrevista muito boa. Você fala, né? Você falou, né? Vai descansar, vai, com certeza. Isso daí eu tenho uma paz total no meu coração. Então, na verdade, para mim, eu entendo isso como amor. O verdadeiro amor é quando você quer ver o outro bem. Esse amor da posse, do egoísmo, é egoísmo. Eu sou assim. Então, assim, não quero que a pessoa fique aqui mesmo, tá inconsciente, quero que fique... Não existe. Isso não é amor pra mim, né? Isso é egoísmo. É posse de uma coisa que, pelo amor de Deus, tá vendo a pessoa sofrer. Eu queria que ele estivesse bem. Não querendo jogar confete, mas essa entrevista que eu li sua, eu li acho que foi semana passada, me deu uma outra visão dessa coisa da morte, de deixar. Deixar. Ana Cláudia Arantes, ela é uma moça, não é verdade, foi a partir desse livro dela que eu também comecei a entender a morte como esse lugar, entendeu? Que na verdade é isso, o que importa? A pessoa tá doente, mal, você quer isso? Ver a pessoa que você ama ali sofrendo? Não, isso não... Eu vi assim... De jeito nenhum. Porque assim, eu falo assim, pô, jovem, né? Morreu com 70 anos, né? Não tinha completado nem 71. Fala, não, eu podia estar aqui, enchendo o saco, você participando do podcast, contando histórias melhores do que as minhas aí. Mas eu acho que todo mundo chega a hora, chega o momento e se lá vir. E qual que era a outra tarefa? A outra tarefa é com a Flávia. Se não apagar a luz, porque hoje o homem ficou bravo, viu? Aqui acaba. O Rosa, ele já cortou o microfone, a câmera não funcionava, o telão pifou. Mas essa hoje, da luz. Hoje acabou a luz no meio da gravação. Acabou a luz no meio da gravação. Olha o que vocês conseguiram. Também encontro de dois Pelés, né? Não, mas eu ia falar assim, né? Quantos pretos você trouxe aqui para dar entrevista?
Já tiveram alguns. Então, traz um preto aqui da nisso, né? Não, já tiveram alguns. Já censuram, né? Censura. Não, o Joshua. O Joshua, o César Maluco, o Sampaio. Pensei que você estava me censurando, né? Não. Tiveram mais. Tiveram. Simoninha, exatamente. Não, teve bastante. Aliás, a gente, então, se for assim... Então, você vê, olha aí, eu nunca parei para pensar. Então, a gente abriu o programa com o negro, que é o Simoninha. Então essa linha nunca passa na minha cabeça. A minha passa. Todo dia. Não passa. Todo dia. Eu sei que... Todo dia passa. Tiveram mais, Flávia. Tiveram mais. Nós vamos fazer um ano de programa já. Tem bastante. Vamos pôr a negrada aí. Mas a gente não conta, né? Tem que ter isso. Não conta. Não conta. Faça a pergunta antes que apague a luz de novo. Que o homem vai ficar brabo. Rosa, na verdade, a nossa última pergunta é: meu pai está aqui, tanto que ele já aprontou. Já aprontou. Já. O que você gostaria de falar mais para ele, né? Se ele estando aqui ao nosso lado, né? Vocês vêm com umas perguntas pesadas, hein? Não, essa é a única pergunta que a gente fez. Não, assim, eu volto... Primeiro eu acho que não é porque a gente está aqui, mas é obrigado. Acho que é por tudo que ele fez, por tudo que ele levou. Eu falei para você, eu não era Pelé, entendeu? Desculpa, Pelé. Não era ser fã número um, Não era né? fã número um. Mas eu acho que é uma questão de sentimento de gratidão por tudo que ele fez, por tudo que deixou e por tudo que a gente tem que reverenciá-lo, como eu disse ao longo do programa, vou ser repetitivo, para a gente poder que outras pessoas que querem, hoje está muito em moda, né? Falar assim, você pode ser, minha mulher fala, você pode ser tudo que você quiser. Você não pode ter o talento, o dom de ser um Pelé, mas eu acho que talvez é isso que ele falou, né? Eu quero ser... O propósito dele, de vida dele. Quero ser jogador de futebol. Um menino pobre, com dificuldade, de pés descalços, tinha um talento e se tornou jogador de futebol. Mas aí, graças ao talento dele, ele poderia muito bem ter falado, não, eu vou trabalhar lá na ferrovia... E tá tudo certo, entendeu? Vou jogar bola no final de semana. Não, ele teve um propósito. Eu acho que é isso que fala. Valeu por você ter... hoje tá muito em moda isso, né? Falar, acredite naquilo que você quer ser, entendeu? Então, acho que eu sou assim, o Bola é assim. Eu acho que você também tem um sonho e vai lá, não dá. Você fala assim, não dá. Pô, eu moro em Bauru, não sei o quê. Acho que é isso. Acho que é isso que tem. Essa coisa não dá pro meu pai nunca existiu. Nunca. Nunca. Com certeza nunca. Eu, por exemplo, eu não sou assim, entendeu? Hoje eu mudei um pouco. Isso é personalidade. E eu acho que tem cada vez... Eu falo isso pra minha filha, eu tenho uma filha, Ana Rúbia. E eu falo pra ela fala assim, eu não quero fazer isso. Eu falo, Ana Rúbia, você já tentou? Faça. Não existe coisa que você não consiga fazer nesse mundo. A única coisa ainda que é escapar da morte. A gente dribla ela, né? Sim. Ela pega. Ela finge que deixa ser enganada, né, Flávia? É isso, não tem jeito. E, mas é isso. Eu acho que é um sentimento de gratidão e de você ter um propósito na vida e acreditar, e mesmo as pessoas falam não sei o quê. Parece coisa de coach, não é coisa de coach, não. Eu não sou coach, tá? Flávia, dê o presente ao Luiz André Rosa, por favor. Também tem levar de recordação do legado. Uma edição especial. Já arrebentamos aqui agora, o pessoal da produção tá puto, falando, porque deram já passamos, mas foi culpa da luz. Culpa da luz. Não, mas você deixa pra ler em casa, porque também os caras não querem ficar esperando aqui você ler a revista, né? Não tem problema. E pra você, né, a Placar já tá lá na nossa loja do Mercado Livre, Voivoda, o Rosa que me ensinou a falar o nome desse cara. Tá lá, edição super especial, Fortaleza na capa, tem mais uma série de reportagens, entrevistas... enfim, você encontra nas bancas de todo o Brasil, na nossa loja do Mercado Livre. Exato. Porém, tem também as bolas dos principais clubes do Brasil e do mundo. Tem do Fortaleza, tem do Vitória da Bahia, tem do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Paris Saint-Germain. Tem um monte de bola lá. Você entra lá e escolhe, né, Flávia? Bolas. Bola. E tem eu também. Tem, mas esse não tá vendo. Não. Só impresso. Deixa o seu like, acione o sininho. O aviãozinho, o Legado do Rei volta semana que vem.
Tchau. Tchau.